Olá, amigos do ADVJus, iniciando um novo programa feito com aquele profissionalismo que afinal você merece. Obrigado de me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram e LinkedIn, além do YouTube. Inclusive, quero já no comecinho te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz favor, inscreva-se, youtube.com/advjusnet. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com várias participações, prestação de serviços, ADVJus Nossa Análise, ADVJus Podcast, sensacional, e Momento Divino. É comigo agora aqui no ADVJus, fique aqui. Legal demais! Olha, agora iniciando o nosso programa, como sempre de praxe, com uma notícia de cunho jurídico. STJ suspende prisão de devedor da pensão alimentícia após constatar o alto padrão de vida da filha. A terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, suspendeu recentemente a ordem de prisão civil contra um devedor da pensão alimentícia após ser constatado o alto padrão de vida da filha, que é maior de idade, evidenciado que ela realmente tinha um poder aquisitivo muito grande, evidenciado por viagens internacionais e outras ostentações nas redes sociais. O tribunal considerou que, diante do padrão de vida elevado da filha, no caso aqui uma jovem de 26 anos, a necessidade financeira, que é a base da obrigação alimentar, ficou questionável. A defesa comprovou a não dependência econômica que justificasse a pretensão da alimentada, através de documentos demonstrando a capacidade, sim, de arcar com seus próprios custos, incluindo viagens ao exterior. O ministro Moura Ribeiro, que para o nosso orgulho já esteve aqui no ADVJus, ministro do STJ, relator do recurso, destacou a discussão, que a discussão não era o pagamento ou não da pensão, e sim se a decretação da prisão foi proporcional e razoável. Nossa fonte STJ. Sequência do nosso programa, agora, ADV Especial Direito Imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, hoje no ADVJus falaremos o que é se tornar uma referência em direito imobiliário. O advogado imobiliário desempenha um papel fundamental na garantia da segurança jurídica em todas as operações que envolvem bens imóveis. Sobre as áreas de atuação, o advogado pode atuar na compra e venda de imóveis, elaborando ou revisando os contratos de compra e venda, acompanhando todo o processo até o registro imobiliário, prevenindo riscos, litígios e garantindo a efetivação segura da transação. Já na locação de imóveis, o advogado assessora tanto proprietários quanto inquilinos, elaborando contratos equilibrados que respeitem os direitos e deveres de cada parte. Ele orienta sobre as cláusulas contratuais, revisa os termos para evitar conflitos e atua na resolução de disputas, como ações de despejo, cobranças, proporcionando segurança e tranquilidade para ambas as partes. Ele também presta assessoria jurídica a empresas do setor imobiliário. Além da atuação direta em transações, o advogado imobiliário presta consultoria preventiva e estratégica para imobiliárias, loteadoras e incorporadoras. Ele auxilia na estruturação de negócios, regularização de empreendimentos, análise de viabilidade jurídica, elaboração de contratos específicos e garante a conformidade com legislações urbanísticas e registral, fortalecendo a operação e mitigando aqueles riscos do negócio. Agora, já na due diligence imobiliária, uma das especialidades do advogado imobiliário é a condução dessa due diligence, um procedimento de análise aprofundada da documentação do imóvel antes da sua compra e venda. Esta prática visa identificar e minimizar os riscos legais, oferecendo às partes envolvidas a segurança necessária para realizar um negócio confiável.
O advogado imobiliário ocupa uma posição essencial no mercado ao proporcionar segurança em todas as etapas das operações imobiliárias, desde a análise e elaboração de contratos até a consultoria preventiva para empresas do setor. Sua atuação reduz conflitos e assegura conformidade legal dos negócios. Além disso, serviços como a due diligence imobiliária elevam sua relevância, transformando-o em um parceiro estratégico indispensável para compradores, vendedores, proprietários, inquilinos e empresas do ramo imobiliário. Em breve, retornaremos com mais tópicos aqui no ADV Especial. Um abraço e até o próximo programa. Legal, obrigado, doutor. Uma prestaçãozinha de serviços. Gente, olha, muita atenção para esse recado aqui do ADVJus, tá? Isso realmente é muito preocupante. Perigo da dengue. O iminente encerramento das chuvas, e o avanço do outono traz uma realidade um tanto perigosa para a população. A possibilidade de contrair dengue, isso é terrível, eu que o diga. O mosquito causador se procria com muita facilidade em quaisquer recipientes, os quais podem estar negligenciadamente dentro das residências. Isso acontece infelizmente. É bem verdade que a resposta, principalmente por parte dos órgãos ligados à municipalidade, que somente vão acordar quando já estiver debelado o problema, uma vez que até a presente data não se ouviu falar, não ouvimos as autoridades se manifestar a respeito de campanhas de prevenção de dengue, Depois que acontece, aí começa, aí dá o desespero. Portanto, vamos fazer nossa parte e certamente alertar inclusive a autoridade de plantão, que é o que estamos fazendo aqui, tá? A dengue mata. Iniciativa do portal ADVJus. Agora ADV Especial Direito Ambiental. Dr. Fabrício Martins Pereira. Olá, amigos do ADVJus. Hoje no ADV Especial em Direito Ambiental nós falaremos um pouco a respeito de usina de reciclagem e falaremos especificamente sobre Ribeirão Preto. Obviamente que os nossos problemas aqui, regionais, eles ocorrem basicamente em todo o país e até de forma mais aguda em regiões menos privilegiadas. Existe toda uma dificuldade nas administrações públicas de investir em saneamento básico e, em especial, numa usina de reciclagem. Por N motivos, o próprio gerenciamento, a destinação dos recursos, como nós sabemos, as receitas dos municípios elas são engessadas, na sua maior parte. É o percentual que tem que ir para a educação, é o percentual que tem que ir para a saúde, enfim. Mas por isso mesmo, o prefeito ele precisa ter um pensamento fora do normal. O pensamento do prefeito não pode ser medíocre, não pode ser mediano. Por exemplo, uma prefeitura pode promover um concurso de projetos e ideias. E ele contempla com premiações pequenas e destacando aqueles técnicos que apresentem para a prefeitura local soluções sustentáveis e viáveis para as montagens das usinas de reciclagem. Há uma ideia muito equivocada no Brasil, e que ocorre também na nossa região, na nossa cidade, de que a usina dá prejuízo ou de que ela não dá lucro. Pois bem, nos países desenvolvidos do mundo inteiro, as usinas de reciclagem dão lucro. Por que a nossa não daria? Dá lucro sim, é só uma questão de separação dos servíveis, separação do material biológico para a produção de adubos e de outras matérias à base da decomposição orgânica e também da reutilização dos servíveis. Isso gera uma receita muito boa. O problema é que a prefeitura realmente muitas vezes não tem pernas, ela não tem recursos para ela montar. Mas para isso existe, por exemplo, as PPPs, as parcerias público-privadas. Então, se o prefeito promove um concurso de ideias e projetos contemplando essas pessoas com ideias, premiando, ele pode, por exemplo, depois montar uma comissão que pode até ser privada, público-privada, para comercialização, para venda dessa ideia para grandes empresas que eventualmente tenham interesse em implantar a usina através de concessão, através da parceria público-privada. Com isso, haveria uma melhoria
drástica, uma melhoria sensível nas condições socioambientais do município e, com toda certeza, uma melhoria da vida dos munícipes. Então fica aí a dica, né, aos nossos governantes, em especial ao chefe do executivo, para que promovam concurso de ideias e projetos para a solução desse problema que afeta Ribeirão Preto e região. Forte abraço a todos e até o próximo ADV especial em Direito Ambiental. Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora aquele break pequenininho aqui, curtinho, né? É nosso intervalinho, mas eu quero pedir para você que fique ligadinho, porque na sequência, entre outras coisas, você vai acompanhar aqui um podcast que fizemos essa semana e olha, foi muito interessante, falando a respeito de direito bancário, tanta gente com dúvidas aí a respeito do direito bancário, né? E também dos direitos atinentes aí às pessoas, aos consumidores, Código de Defesa do Consumidor. Muito legal esse podcast, hein? É na sequência, fica aqui comigo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Legal demais, estamos voltando então com o segundo bloco do ADV Jus TV. Eu quero saber com você se você está gostando do nosso conteúdo, onde a sua sugestão de pauta ou mesmo nome de entrevistado. Estou esperando. Olha, para você se comunicar aqui comigo ou com o portal ADV Jus é fácil. O nosso endereço eletrônico é programa@advjus.net. Manda aí o seu questionamento. Olha, meus amigos, agora o ADV Jus, nossa análise. Atenção, a experiência profissional está de volta. Você já reparou a mudança de perfil de atendentes, principalmente em setores do varejo? Eu já. É perceptível a mudança relativa à faixa etária de atendentes e colaboradores em diversos setores do comércio. É comum observarmos que a grande maioria das pessoas experientes e que trazem em seu comportamento um compromisso adquirido ali através dos anos de trabalho, né? A experiência que antes era vista aí como um fator de inclusive elevação de custo e a contratação de jovens que sairia talvez muito mais barato, isso mudou. E foi constatado atualmente que, com esse pensamento em contratações, caiu sim o nível aí de compromisso e permanência no serviço. O jovem não está querendo saber disso, não. Com isso, os custos elevaram-se e viabilizou-se, né, o incremento dos chamados aí 50 a mais, né, pessoal experiente, a volta deles ao trabalho ao mercado de trabalho. Aqui da minha visão, eu acho que realmente nada mais justo, né, de que se investir em experiência, em compromisso. Se as pessoas dos 50 a mais estão nesse patamar, nada mais justo que eles serem, sim, mais valorizados no mercado de trabalho. E aos jovens desejamos boa sorte e que adquiram um pouquinho mais de compromisso. Eu acho que é bom para todo mundo. Esse recadinho é aqui do portal ADV Jus, ok? Isso mesmo. Agora é o momento do nosso podcast, que eu já falei tanto, né? Direito bancário e Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que você vai gostar. Doutora Camila Araújo, doutor Alessandro Rojas. Veja.
Eu começo com a doutora Camila, agradecendo a presença aqui comigo no ADVJus. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, doutora. Obrigada, eu que agradeço, doutora, agradeço a presença aqui do colega também para poder discutir esse tema que tem sido de grande relevância atualmente. Verdade. Doutor Alessandro, quanto tempo, que bom receber você de volta. Satisfação em estar aqui com vocês, meus amigos, prazer aqui estar com vocês novamente. Tá certo. Nós vamos iniciar aqui o nosso podcast justamente pela área ali do direito, do direito bancário, que é justamente a área de domínio da minha colega doutora Camila. Doutora, o direito bancário, ele caminha na mesma velocidade que surgem as implicações com as instituições bancárias? Infelizmente, não. Nós temos uma grande diferença aí nessa velocidade, porque principalmente hoje em dia os criminosos, os golpes, Sim. estão se aperfeiçoando com uma velocidade muito grande e o sistema legislativo não consegue acompanhar isso, né? Então, realmente a gente tem essa grande diferença. Às vezes as instituições bancárias, as fintechs que têm vindo aí, algumas nesse sentido, né, de disponibilizar sistemas e tudo mais, eles não têm essa percepção e essa capacidade de avançar como a população precisa, né, como os consumidores precisam, a fim de realmente garantir a pouca legislação que a gente tem a respeito com uma efetividade concreta e devida, né? É uma corrida desigual, né? Sim, exatamente. É bem desigual. Doutor Alessandro, nós estamos aí no meio do consumidor. Olha que bom, né? E consumidor e comerciantes. O senhor acha que já tem essa ideia amadurecida, assim? Puxa vida, eu sou consumidor e eu tenho meus direitos, e ao mesmo tempo também aquele comerciante que sabe que existe ali uma faca de dois gumes, né? Que ele também tem aquela obrigação. Será que isso já amadureceu aí na cabeça de ambos os lados? No Brasil, eu acho que a gente tem que amadurecer demais ainda essa mentalidade da população, tanto dos consumidores com relação também aos fornecedores. Os fornecedores veem o Código do Consumidor apenas como obrigações ali, como um peso no trabalho deles ali desenvolvido. E eu sempre convido essas empresas a debater, né? Informar a elas que elas também têm direitos em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Como eu vi numa palestra esses dias, o cliente sempre tem razão, que é um motivo, né? Ele tem um motivo, mas nem sempre ele está certo. Né? Então, a razão sempre vai existir. O que não vai existir é o motivo estar correto ou não. Então, esse amadurecimento, falta bom senso também na relação de consumo, principalmente aos consumidores que acham que tudo eles têm direito e os fornecedores pensam que nada tem direito, apenas obrigações. Não é bem assim, né, doutora? Precisa ir com calma, né? Exatamente. Eu acredito muito que é uma via de mão dupla. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz tanto direitos e deveres para o consumidor quanto para o próprio fornecedor, né? E a população precisa entender isso. Nem sempre é um direito exclusivo que não pode ser discutido, né? Nesse sentido. Não existe uma moeda de um lado só, né, doutora? Agora, voltando aqui para o direito bancário, né? Tem essa linha paralela aí, entre o direito bancário e o direito do consumidor, né? Agora a gente falando do direito bancário, né? Doutora, a senhora acha que a liderança nas implicações, né? Com as instituições bancárias, ela reside ali na questão, por exemplo, do cheque especial? Olha, hoje em dia é muito discutida essa questão. Eu acredito que as lideranças aí poderiam postular mais um pouco em respeito a isso, ter uma legislação mais firme, porque hoje em dia nós temos legislação, mas com muita lacuna. Né? E aí vem uma resolução em cima para determinar a respeito de tal assunto, daí a pouco vem outra resolução que a gente não tem nada específico, que seja certo, uma legislação completa. Então, demanda muito isso. Eu acredito que essa parte da legislação em si poderia ter um pouco mais de atenção, né, com relação a isso e
ter esse contato maior entre a instituição financeira e o legislativo para a gente conseguir melhorar para os dois lados, para se tornar essa via de mão dupla. Isso mesmo. Inclusive aqui também, doutora, que eu quis me reportar, é assim, se um dos casos, né, principais assim que o consumidor às vezes procura o direito é quando ele está com dívida lá no cheque especial, né? Então esse pedido é um dos que estão lá liderando. Olha, hoje em dia um dos maiores é a questão do superendividamento, né? Que traz toda essa questão não só do cheque especial, mas a situação da hipossuficiência do consumidor mesmo. E principalmente a questão de golpes. Certo. Hoje em dia são os dois assuntos que mais chegam no escritório. Nós temos eles aqui para frente, nós ainda vamos falar, viu, doutora? Com certeza. Doutora Alessandro, o senhor acha assim que a insatisfação posterior do consumidor, ele o credencia para uma devolução sem prejuízo? Ele arrependeu depois, isso aqui não era aquilo que eu queria. Vai depender aí do tipo de compra realizada, né? Se ele comprou à distância, seja por telefone, catálogo ou pela internet, aí ele tem um direito de arrependimento de 7 dias. Sim. Ele não precisa apresentar motivo algum, a empresa tem que fazer essa troca ou devolução, tá? Sem custos para o consumidor. Mas a gente tem que lembrar também que esse direito de arrependimento ele tem que ser exercido pelo consumidor de forma responsável. Sim. Não é ir lá comprar de qualquer forma, porque comprar de qualquer forma por impulso, gera uma despesa muito grande para o fornecedor. Com certeza. Gerando despesas para o fornecedor, a gente vai ter um aumento de preço. O consumidor não vai conseguir manter se ele tiver uma devolução muito grande de produtos, porque tem custo com logística reversa, reembalagem do produto. Então, vamos exercer o direito de arrependimento de forma consciente, pensada, só naqueles casos que realmente a compra foi feita de forma equivocada. Mas na hora da compra, vamos ter responsabilidade. Precisa parcimônia, né, doutor? Sim. Doutora Camila, agora esses crimes, né, de ordem bancária, aí, principalmente no viés virtual, eles estão cada vez mais sofisticados, né? E nesses casos existe uma responsabilidade do banco, isso é inegável, né? Mas como proceder? Que às vezes a pessoa leva aquele choque, meu Deus, meu cartão, e agora? Eu comprei, mas não era, eu emprestei, eu depositei, mas não era para fazer isso. O que eu faço? Além de procurar, evidentemente, o socorro do advogado de confiança. Sim, uma das primeiras orientações que a gente passa para o consumidor é sempre buscar o banco. Já aconteceu, liga no banco, liga lá no saque, no 0800, registra essa reclamação. Não deixe de pegar o número de protocolo, é muito importante. E, em alguns casos, a gente orienta posteriormente realizar um boletim de ocorrência, reclamação lá no consumidor.gov, que tem sido muito aceita pelos tribunais hoje em dia, né? Então, tanto o consumidor.gov quanto o Bacen são uma das principais orientações para fazer essa reclamação, deixar tudo registrado, né? Quanto mais, né? Melhor. Exatamente. Né? Quanto mais, melhor. Eu falo que se depois isso gerar realmente um processo, não for resolvido numa esfera administrativa, nós já temos um processo com um arcabouço probatório muito grande e favorável ao consumidor. Sem dúvida, isso mesmo. Doutor, agora é uma pergunta básica, né? É aqui, ó. Quanto tempo o consumidor tem para devolver uma mercadoria que veio com um vício irredibitório? Que é aquele escondido, né? A pessoa não sabe. Às vezes nem o lojista. Mas isso não afasta a responsabilidade do lojista, né? Sem dúvida. Ele tem ali o prazo da garantia, vamos dizer assim. Sim. Né? 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis. A partir do momento que ele descobriu o defeito. Tá? Certo. Tem um prazo para isso acontecer ou não? Porque depende da vida útil desse produto também, assim. Né? Se o produto tiver uma vida útil de 2 anos, 3 anos normalmente, né? A gente não vai poder falar que houve um vício redibitório se ele usou durante 2, 3 anos. Sim, é verdade. Então, a gente tem que ter o bom senso ali na hora de verificar esse tipo de coisa também. Então, o vício pode apresentar num veículo, por exemplo, com 30 mil quilômetros, vício redibitório, sem problema nenhum. Porque um veículo dura 300, 400 mil quilômetros, né? Então, ali o bom senso, como sempre tem que existir na relação de consumo,
né, vai prevalecer. A avaliação vai ser caso a caso para a gente verificar. Bom senso, boa-fé, né, doutor? Porque se não tiver também boa-fé, complica tudo, né? A boa-fé é essencial, né? Porque eu vejo nas relações de consumo hoje em dia que o consumidor tenta levar ali a sua vantagem e a empresa tenta postergar ali a eventual responsabilização. Então, às vezes, a empresa pensa que litigar é mais barato do que ela atender todos os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Isso está ficando muito barato para algumas empresas, né? Principalmente as grandes empresas, telefonias, bancos, eles estão preferindo litigar, porque lá na ponta, lá no final do processo, vem uma indenização de R$2.000, R$5.000, R$10.000. Enquanto isso, nos Estados Unidos é inconcebível. As empresas jamais vão para um litígio judicial pensando que vão levar vantagem nisso. Lá eles vão levar um prejuízo gigantesco. Então, lá eles não litigam. E aqui a gente tem essa política das grandes empresas litigarem contra o consumidor, que é a parte mais frágil da relação, logicamente, e porque compensa para elas. Verdade. Legal demais, meus amigos. Como de praxe, né? Você vai ver no próximo ADVJus a segunda parte do ADVJus Podcast, tá? Com o doutor Alessandro Rojas e com a doutora Camila Araújo, a quem agradecemos a participação. Agora o momento do sorriso, né? Momento divino, momento divinho, tá? Oferecimento La Botilha. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Confira. Esse aqui é o Grape Angel, é um blend feito com Rara Niágara e Merlot. É uma exclusividade da La Botilha aqui em Ribeirão Preto, um vinho com uma coloração de média intensidade, aromas bem delicados, bem frescos, não, bem jovial. E também no paladar vai ser um vinho bem envolvente, muito redondo, bem cativante. E além disso, tem esse lindo anjinho que presenteia a garrafa. É um vinho que vale muito a pena provar, combina muito bem com comidas de média intensidade, pratos à base de carnes não muito gordas, e é um vinho realmente que vai te impressionar. Vem conhecer aqui na La Botilha. Finalzinho de mais um ADVJus TV. Te agradeço imensamente a companhia de sempre. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem para cá fazer parte também desse hall de profissionais de destaque de Ribeirão Preto e região. Estou te esperando. Forte abraço, até o próximo.